ainda, porque quando eu fui empreender no negócio da família, eu não considerava um ato de empreender. Eu não saí da faculdade e falei assim, tô indo empreender, tô indo ser dono do meu próprio negócio, tô indo ser meu próprio chefe. Não era essa a narrativa. A narrativa era, caceta, a empresa da família tá mal pra caralho, isso aqui é o que alimenta a nossa pequena tribo aqui, eu preciso ajudar essa porra. Não era assim, tô indo empreender, tô indo ser o meu chefe, botar CEO no meu Instagram. Não era esse o ângulo. E aí vem um pouco... Tamo ácido aqui. Não, tá. Mas é real. Claro. Ficam uns recados por aí, entendeu? Mas super eu isso. Mas no processo, cara, assim, eu não caí direto no marketing. A história que eu falei assim, cortando uma versão longa para uma versão curta, a versão um pouco mais longa aqui, eu entrei, cara, ajustando a operação da empresa, o lado financeiro da empresa. Depois, e aí tem uma noção interessante, que quem conhece um pouquinho de negócios, sabe que uma empresa que vendia 2, 3 milhões de reais e tinha uma dívida de 2, 3 milhões de reais, ela não consegue pagar nem os juros, quanto mais o principal da dívida. É aquela coisa que o cara não consegue encerrar e cada vez que continua piora. 100%. Isso aí. E aí, a única maneira de você resolver esse problema, ou você fecha a empresa e declara falência, ou você aumenta vendas para conseguir ter um patamar de alavancagem operacional um pouco mais alto. E aí eu olhei pra essa porra e falei assim, caralho, vou precisar virar vendedor, meu. Porque a única maneira de solucionar esse pepino aqui... Aumentando o faturamento. É aumentando o faturamento, porque a gente tinha uma pequena fábrica nas costas com um puta de um custo fixo que não dava pra diminuir. E aí, assim, a única maneira é vender. E aí eu entrei em vendas. E aí, que é uma coisa que, mais uma vez, sou apaixonado hoje em dia por gente. Mas eu não entrei lá falando assim, vou mexer com vendas. E aí comecei a atuar como vendedor, cara, começou a mexer um pouco a situação, só que não era suficiente. Uhum. O meu corpinho ali, tentando visitar 944 empresas por mês, por mais que eu trabalhasse 7 dias por semana, 18 horas por dia, não era suficiente. Eu precisava de alguma coisa que desse mais escala. Sim. E aí, o que dá escala para processo de venda? Marketing. Sim. Então, através da internet, conteúdo e tudo isso que ficou hypado, como eu falei, eu consegui falar com o Brasil inteiro. E era curioso, eu lembro, isso era 2012, 2013, quando eu entrei. Quando eu comecei a fazer marketing, era no começo de 2014. E eu lembro que de 2014 a 2017, eu era o único do nosso setor que comprava as palavras-chave no Google da nossa indústria. Isso é uma loucura. E até hoje... Você lembra quanto você pagava? Tipo, peanuts? Cara, era o limite mínimo do Google. Eu acho que na época era 7 centavos pra categoria, era 5 centavos. Era assim, era uma coisa tosca, porque cada equipamento que a gente vendia, cara, vendia por R$3.800, R$3.500. Então, assim, era uma loucura aquilo dali. Então, eu entrei em marketing porque eu entendi que através da internet, essa pequena empresa da Baixada do Rio de Janeiro, ela podia ir pro Brasil inteiro. E, então, foi esse o processo. E aí, tem um jogo aqui que eu desafio todo mundo a pensar, que é tentar orientar a sua vida para alguma coisa que possa te dar grana, que você seja bom e que você goste de fazer. E aí, nesse processo, eu descobri isso, porque claramente eu era bom no negócio, a empresa estava crescendo pra cacete, eu adorava, e aí eu não sei qual é a correlação, se eu gostava porque eu era bom ou se era o inverso. Mas tava dando bom? Mas tava dando bom. E aí, nesse processo, você vai afundando mais energia dentro de uma direção e cada vez mais você se apaixona por aquilo. O motivo que a gente chama um filho, e pelo menos é uma teoria minha, assim, discordem, tá? É por causa do trabalho que você dedica na direção dele. Cara, quando eu for ter um filho com a Mariana, minha esposa, ela vai carregar isso 9 meses. Talvez a gente tenha planejado isso por 3 anos. Na hora que nasce, quantidade de noites que você vira na direção daquele projeto. Cara, o carinho que você dedica, os investimentos que você faz. O próprio ato de você dedicar energia num projeto faz você gostar cada vez mais dele. É verdade. Então, nesse processo de trabalhar com marketing e ser bom nisso e cada vez mais dedicar energia nessa direção, você se apaixona pelo que você faz. Então tem aqui até uma sacada, esse processo tem muita experimentação, mas no final do dia tem um componente de você sentar a porra da bunda e aguentar 5, 10 anos fazendo alguma coisa e construir uma paixão. Então acho que esse é um pouco da letra aqui nesse tema. É louco, principalmente essa fase primária, que muita gente às vezes confunde. Primeiro fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Muita gente confunde isso, porque faz o que se ama. Às vezes o cara romantiza que é fazer coisa legal todo dia. Desde às vezes um processo que a gente ama... Isso pode até em esporte, por exemplo. 100%. Até em esporte, por exemplo. Eu odeio alongar, velho. Você faz triatlo também, fez Ironman dos monstros. E eu, não gosto de fazer core, sabe? Alongar, eu sou todo duro. Acabei de vir na fisioterapia. Não é uma coisa. Agora subir em cima da bicicleta. Não gosto. Então tem algumas coisas que dão muito prazer. Agora, se você não alongar, a bicicleta não vai tão bem.
Verdade. Não tô Sim. tão bem. Então a galera romantiza isso muito. Muito, muito, muito. É aquela velha frase, não dá pra fazer só o que se gosta, a gente precisa fazer o que é necessário. E nem sempre o necessário dá prazer, mas ele é necessário, né? 100%. E aqui tem um ponto interessante. Porque eu acho que, pô, pessoas como eu, como o Caio, como a Fabi, que são pessoas que miram alto, que sonham grande, cara, que querem fazer muita coisa com a vida, é exigido que você tenha esse tipo de postura. Sim. Mas tem um perigo aqui também que é super interessante, porque, por exemplo, pro João, o que vai trazer felicidade pro João não é o que vai trazer felicidade pra mim. Concordo. Ele é um cara mais equilibrado. E se ele ouve esse podcast nosso aqui e ele se confunde de porque ele admira o Caio, ele precisa ser igual ao Caio, ele vai se fuder na vida. Verdade. Então tem um ponto interessante aqui. Se você quer ser uma anomalia, você precisa agir como uma. Não ache que você vai ser uma anomalia com atitudes normais. Assim, é contra a definição matemática do termo. Mas ao mesmo tempo, tem um quê aqui de você olhar pra dentro e você entender qual é a sua versão da dedicação que você quer imprimir em alguma coisa. O que gera muita frustração, na minha visão, são pessoas que ouvem esse podcast, sentam na cadeira e falam assim, porra, o Caio é foda, o Rafa é foda, a Fabi é foda, eu quero pra caralho isso daqui. E ele senta no sofá no domingo, ele fala, eu vou dominar o mundo. Aí chega na segunda, snooze, 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 snooze. E as ações não correspondem aonde a boca grande dele tá apontando. Isso gera uma puta frustração. Mas você olhar pra dentro e você falar assim, cara, eu acho que eu sou uma pessoa mais equilibrada mesmo. E eu tô feliz com isso. E eu entendo que o meu equilíbrio é um trade-off em relação ao que eu posso alcançar nessa uma vida que eu tenho aqui.